Pois muito bem, então vamos dar continuidade à nossa formação sobre o ensino cristão de Santo Agostinho, e na aula passada a gente falamos sobre a Trindade, essa primeira coisa, digamos assim, né, que não se pode chamar coisa, Santo Agostinho mesmo diz que está acima de qualquer realidade, mas é a res que é feita para o nosso fruir, né? Por nosso fruir, que nos traz a verdadeira felicidade, a Santíssima Trindade. E falávamos na aula passada do nosso conhecimento humano, que é limitado, das coisas divinas. E nós temos essa tríplice via, a via da negação ou remoção, a via da eminência e a via da causalidade para aceder até Deus Nosso Senhor, conhecer Deus Nosso Senhor. Na aula de hoje vamos continuar lendo Santo Agostinho, agora no capítulo 7º, e fazendo um comentário. Depois da Trindade, Deus Trino, agora Agostinho vai falar sobre Deus Uno, na sua essência. E ele diz o seguinte a partir do capítulo 7º. Ao se representarem o único Deus entre todos os deuses, inclusive aqueles homens que imaginam, invocam e adoram outros deuses, seja no céu, seja na terra, representam-no de tal modo sublime que a mente não consegue pensar coisa alguma de melhor e mais excelente. Então aqui Agostinho, ele está dizendo que quem pensa em Deus, pois pensa algo sublime e excelente. Não importa, digamos assim, depois ele vai falar, né, Santo Agostinho, se a pessoa é materialista ou é mais espiritualista, né, considera Deus como espírito ou considera Deus simplesmente como um ser material, não importa tanto, porque tanto o materialista quanto o espiritualista, por assim dizer, pensam Deus como algo mais sublime. É interessante que Santo Anselmo de Aosta, ele no livro do Proslogion, onde ele faz o seu famoso argumento para demonstrar a existência de Deus, o assim chamado argumento ontológico, ele se inspira nesse texto aqui de Santo Agostinho. É evidente, até mesmo nas palavras de Anselmo, que ele está se inspirando aqui no Doutrina Cristã de Santo Agostinho. E então, o doutor de Hipona, Santo Agostinho, ele continua a sua reflexão. Por certo, os homens são movidos em direção aos bens por diversos modos, uns pelos sentidos do corpo, outros pela inteligência espiritual. Os que se confiam nos sentidos corporais julgam que o Deus dos deuses é o próprio céu, ou o que de mais fulgurante aí vem, ou até o próprio mundo. Mas se pretendem buscar a Deus além deste mundo, então imaginam-no algo luminoso e, graças à vã ficção, fazem-no infinito ou dotado de uma forma que lhes pareça superior a todas as outras. Aqui Santo Agostinho está falando desses materialistas que pensam que Deus é algo corpóreo, algo material. Tantas pessoas ainda hoje, né, pensam que Deus é uma espécie de matéria sublime, uma matéria fulgurante. Então, Agostinho aqui ele está dizendo, bom, até mesmo os materialistas, quando pensam em Deus, imaginam algo sublime, embora eles pensem algo errado, né? Deus não é matéria, mas inclusive os materialistas, quando pensam em Deus, pensam em um ser sublime,
um ser maravilhoso, infinito, uma matéria infinita, um corpo magnífico, exuberante, belo, de modo ímpar em tudo aquilo que eles podem conhecer. Mas Agostinho, em seguida, ele vai falar também dos espiritualistas, né? E caso não creiam na existência de um Deus único, Deus dos deuses, mas na existência de múltiplos e inumeráveis deuses da mesma ordem, representam-nos de tal modo em seu espírito que lhes atribuem o traço físico que a cada um pareça o mais excelente. Então, aqui os materialistas quer têm uma visão de um Deus único ou de vários deuses, sempre quando eles pensam em Deus, pensam em algo sublime, algo maravilhoso. Aqueles, por outro lado, que são movidos pela inteligência e a se representarem o que seja Deus, antepõem-no a todas as naturezas visíveis e corporais, assim como a todas as naturezas espirituais, inteligíveis e mutáveis. Todos, contudo, porfiam com afinco para dotarem Deus de excelência suprema. E não se pode encontrar pessoa alguma que pense haver um ser melhor do que Deus. Assim todos pensam unanimemente que Deus está acima de todas as coisas. Então, quer a pessoa seja materialista e pense em um Deus material, ou ela tem essa visão mais espiritual, tanto um grupo quanto o outro, quando pensa em Deus, pensa em um ser sublime. É interessante, né, que Santo Agostinho aqui, ele vai tentar, por assim dizer, convencer a uns e a outros de que realmente Deus é esse ser. Porque se não fosse assim, não haveria esse pensamento sobre Deus nosso Senhor, né? Então, nós temos aqui, digamos assim, a semente do que vai ser depois o argumento ontológico de Santo Anselmo. Né? Santo Anselmo, ele vai dizer que, inclusive, o ateu, né, quando pensa em Deus, pensa em algo sublime. E, portanto, ele deve existir também, porque é impossível que uma coisa sublime exista só no pensamento e não exista na realidade, né? Porque algo que existe na realidade seria algo muito mais sublime do que a ideia de Deus se a ideia de Deus existe só na mente, né? Então, por exemplo, não sei, um animal, um pássaro, que existe na realidade, ele, digamos assim, se Deus não existe na realidade, existe só na mente, pois um pássaro que existe na realidade seria maior do que Deus, né? E é um pensamento contraditório, né? Anselmo vai insistir, portanto, nessa contrariedade do pensamento. Então, é uma prova da existência de Deus que hoje em dia ainda é muito debatida, muito discutida, essa prova da existência de Deus de Santo Anselmo, né? Houve muitas críticas ao longo da história dessa prova da existência de Deus e muitos defensores ainda hoje, né? Tem muitos, inclusive matemáticos, cientistas, que admiram a prova do argumento ontológico de Santo Anselmo, porque é uma prova muito matemática, né? Através da ideia de Deus, da essência de Deus, você deduz a existência. E se essa existência não é real, portanto é um pensamento contraditório, segundo
né? O desenvolvimento depois desse argumento ontológico. Esse tipo de prova é baseado na essência de Deus, na ideia de Deus, se chama uma prova a priori, né? Os antigos chamavam ela de prova a simultâneo, ou seja, porque é simultâneo quando você pensa em Deus, imediatamente você pensa na existência, algo existente, né? Bem, isso é o que diz Agostinho, né? Agostinho, ele é mais realista, talvez ele não fica, digamos, né, nesse impasse de Santo Anselmo, de tentar demonstrar a existência de Deus através da ideia. O que Agostinho está dizendo aqui é que todos pensam Deus como um ser sublime e excelente. É uma característica de Deus quando nós pensamos com a nossa mente. Anteriormente, Agostinho havia falado de que nós temos dificuldade para conhecer a existência de Deus, né? Mas, quando pensamos em Deus, pensamos em algo sublime, maravilhoso. Aqui também, como na formação passada, eu gostaria de fazer um breve excursus para a gente entender melhor o texto de Santo Agostinho e as provas da existência de Deus na história. Então, nós podemos dividir as provas da existência de Deus de três tipos. As provas chamadas a posteriori, ou seja, provas apodíticas demonstrativas, que são provas metafísicas, né, ontológicas da existência de Deus. Depois nós temos provas a priori, que não são provas, digamos assim, metafísicas, ontológicas, mas são provas lógicas, são provas mais, digamos assim, baseada na ideia, não na realidade, né? Mas não no ser, mas na ideia do ser, né? E depois existem outras demonstrações, né? Então a prova a priori, por excelência, é o argumento ontológico de Santo Anselmo, que está inspirado nesse texto de Santo Agostinho, né? As provas a posteriori, assim clássicas, são as 5 vias de Tomás de Aquino. Não são as únicas provas a posteriori, né? Assim como o argumento de Santo Anselmo não é único a priori, né? Mas, digamos, são as provas clássicas da existência de Deus. E existem muitas outras demonstrações, por exemplo, o argumento da felicidade. Todas as pessoas desejam ser felizes. A nossa experiência nesse mundo é que nada nos faz plenamente feliz. Então deve existir uma suma felicidade, uma felicidade suprema, que nós chamamos Deus, né? É uma demonstração, baseado no argumento da felicidade, uma demonstração provável. Não é uma demonstração forte, como as provas a posteriori, mas é um indício. Outra demonstração provável, por exemplo, nós temos o argumento moral, né? Então, nós temos em nós aquilo que Kant, né, o filósofo Kant, chamava desse imperativo categórico, ou seja, a necessidade do dever, que não vem de nós, vem de uma lei eterna, uma lei imutável de Deus, que nós não criamos essa lei, mas que nós recebemos, né? Digamos assim, nós agimos conforme essa lei eterna. Portanto, deve existir esse supremo legislador que colocou essa lei eterna na nossa natureza, né? Então, assim, tem outras demonstrações prováveis que não são totalmente apodíticas, né? Não são totalmente assertivas, demonstrativas 100%, mas que vão fortalecendo os caminhos para conhecer a existência de Deus, né? Eu gostaria aqui de tratar um pouquinho com vocês, sobretudo,
as provas a posteriori, em um primeiro momento, deixaremos para outra ocasião o argumento ontológico de Santo Anselmo, mas gostaria de apresentar essas provas da existência de Deus, sobretudo a primeira via de Santo Tomás de Aquino e a quarta via. A primeira via, porque São Tomás de Aquino diz que é aquela mais manifesta, mais evidente. Tá? E a quarta via, porque é aquela mais, digamos assim, metafísica, mais, digamos, que fala do grau da beleza dos seres, né? Então, vai muito na linha agostiniana a quarta via. A primeira via vai mais na linha aristotélica, vai falar do motor, né? Então, São Tomás de Aquino, no livro da Suma de Teologia, na primeira parte, na questão 2 e no artigo 3, ele diz o seguinte: por 5 vias pode-se provar a existência de Deus. A primeira via e mais manifesta é aquela que procede do movimento. Então, São Tomás de Aquino vai dizer, bom, de todas as vias, aquela mais manifesta, mais evidente, por assim dizer, é aquela que procede do movimento. Só que atentos aqui, movimento aqui não é um movimento físico, local, né? Eu me desloco, eu vou de um lugar a outro. Aqui movimento está entendido em sentido metafísico, ou seja, a passagem da potência ao ato. Então, quando um ser que está em potência para algo, ele passa ao ato, então aí se diz que houve um movimento nesse ser. Né? Exemplo, é o ferro, que ele é frio por natureza, o ferro é frio, mas ele está em potência para ficar quente. Ele não está quente em ato, né? Uma barra de ferro, imaginem uma barra de ferro, né? A barra de ferro não é quente em ato, é quente em potência. Tem a potência, tem a possibilidade de ser quente, de ter a característica do calor. Né? Agora, quando eu pego uma barra de ferro e coloco ela no fogo, o fogo, ele não é quente em potência, ele é quente em ato. Né? Onde tem fogo, tem calor, e ele é quente por natureza, vamos dizer assim. Né? Então, quando eu coloco uma barra de ferro no fogo por muito tempo, aquele ferro que era frio, ele começa a esquentar, esquentar, esquentar e adquirir as características do fogo. Ele fica até em brasa muitas vezes, né? Aquele ferro incandescente, depois que ficou muito tempo no fogo. Né? E se nós seguramos aquele ferro quente, pois a nossa mão queima, como se nós tacássemos a mão no fogo. Né? Então, olha só, o ferro, ele é frio, mas ele tem a potência para aquecer-se. Quando eu coloco ele em contato com o fogo, que é quente em ato, ele faz com que o ferro, que é quente em potência, ele fique quente em ato. Então, essa passagem de um ferro frio a um ferro quente, por exemplo, nós dizemos que é um movimento, sofreu um movimento. Então, o movimento em sentido metafísico, essa passagem da potência ao ato. Um ser tem a potência para algo e, de repente, se realiza essa potencialidade, essa possibilidade daquele ser. Né? Bom, isso é um movimento no sentido metafísico. Né? E então Santo Tomás de Aquino ele vai continuar. Pois é certo e verificado por nossos sentidos que alguns seres são movidos neste mundo. Em outras palavras, ele está dizendo que existem seres que se movem neste mundo, ou seja, que passam da potência ao ato. Então, por exemplo,
um ser que não existia, de repente, passa a existir, ou passa a existir em um determinado modo. Né? Então, os nossos sentidos captam que existem alguns seres que se movem neste mundo. Ora, todo o movido por outro é movido. Né? Tudo que se move é movido por outro, em outras palavras. Né? Tudo que se move é movido por outro. Assim como o ferro, que fica quente, ele não fica quente por si mesmo. Ele fica quente porque outro ser que é quente por natureza, como o fogo, esquentou o ferro. Ok? Então, tudo que é movido por outro. Porque nada é movido senão enquanto potencial. Relativamente àquilo a que é movido, um ser move enquanto ato. Ok? Então, por exemplo, o ferro, né, ele fica quente em ato porque antes existe o fogo, que é calor em ato. Então faz com que atualize aquela potencialidade do ferro. Pois mover não é senão levar alguma coisa da potência ao ato. Né? Mover, né, o movimento, é a passagem da potência ao ato. Assim, o cálido atual, como o fogo, torna a madeira cálido potencial em cálido atual. E dessa maneira a move e altera. Ora, não é possível uma coisa estar em ato e potência no mesmo ponto de vista, mas só em pontos de vista diversos. Pois o cálido atual não pode ser simultaneamente cálido potencial, mas é frio em potência. Né? Então, depois ele continua. Logo, é impossível uma coisa ser motora e movida ou mover-se a si própria no mesmo ponto de vista e do mesmo modo. Então, Santo Tomás de Aquino está dizendo, uma coisa não pode ao mesmo tempo mover e ser movida sob o mesmo aspecto, sob a mesma perspectiva, né, e ao mesmo tempo. Pois tudo que é movido por outro. Se, portanto, o motor também se move, é necessário que seja movido por outro, e este por outro. Né? Então, ou seja, nessa cadeia aqui, São Tomás de Aquino não está falando de movimento local, né? Seria um erro a gente entender como mero movimento físico. Então, tem um objeto, eu empurro esse objeto empurra outro e move o outro e vai movendo. Não. Está tratando de um movimento em sentido filosófico, em sentido metafísico, ou seja, essa passagem da potência ao ato. Né? Então, algo pode ser algo. Então, outra coisa que já é ato coloca essa potencialidade em ato. Né? Ora, não se pode assim proceder até o infinito, porque não haveria nenhum primeiro motor e, por consequência, outro qualquer, pois os motores segundos não movem senão movidos pelo motor primeiro, como não move o báculo sem ser movido pela mão. Né? Logo, é necessário chegar a um primeiro motor de nenhum outro movido, ao qual todos dão o nome de Deus. Né? Então, né, o báculo, né, o cajado, ele é movido pela mão. Então, olha só, Tomás de Aquino ele vai dizer, bom, nessa cadeia dos motores, né, de quem, então um ser coloca o outro ser em ato, e o outro, aquele que colocou em ato, a sua vez foi colocado em ato por outro, né, então é uma cadeia de movimento. Não é possível ir ao infinito fazendo essa cadeia de movimento, porque
se nós falamos, bom, esse motor foi que me moveu, mas ao mesmo tempo o motor também foi movido por outro, e por outro, e por outro, e por outro, e assim ao infinito, nós vamos chegar à conclusão que nada se move, né? Nada, é impossível o movimento. Então, é necessário colocar um primeiro motor que não é movido por nada, ou seja, que ele é ato puro, que é só ato, né? Que não tem nenhuma potencialidade. Então, que nós chamamos Deus, né? Deus, ele não tem uma... Deus não é um pode ser, ele é, né? Deus é. Então, isso daqui é uma primeira demonstração da existência de Deus, muito filosófica, baseada em Aristóteles, né? De fato, as 5 vias de São Tomás de Aquino, na verdade, não são de Tomás de Aquino, né? Ele reúne esses argumentos da filosofia, né? Dos grandes filósofos do passado, de Aristóteles, de Platão, de Cícero, argumentos para demonstrar a existência de Deus, de outros pensadores do passado, né? Então aqui, nessa primeira via para demonstrar a existência de Deus, São Tomás de Aquino, ele parte da observação do mundo, né? Então nós vemos que no mundo tem seres que passam da potência ao ato, né? Podem ser tal coisas e chegam a ser aquelas coisas. E, portanto, tudo que passa da potência ao ato passa graças a um ser que já está em ato, né? E assim sucessivamente, até chegarmos a um primeiro motor, que é ato puro, que não tem nenhuma potencialidade, que é só atualidade suprema, que é Deus, né? Que dá sentido metafísico, ontológico, a tudo aquilo que é, né? Bom, essa é a primeira via de São Tomás de Aquino. Depois nós temos as outras vias, por questão de tempo não explico, mas a segunda via é a partir da noção da causa eficiente, né? Então, a causa eficiente é a mesma, um pouco o mesmo padrão, não podemos ir ao infinito na série das causas, devemos chegar a uma primeira causa de tudo, né? Que é Deus. A terceira via é aquela do possível e do necessário, né? Se algo é possível, é porque antes existe algo necessário, né? Porque senão o que é possível não existiria, né? Se algo possível existe, é porque algum ser necessário colocou essa existência, né? Bem, e finalmente a quarta via, que é aquela que nos interessa mais, que é a via a partir dos graus das coisas, né? Os graus de perfeição das coisas. E Tomás de Aquino diz o seguinte: a quarta via procede dos graus que se encontram nas coisas. Assim, nas coisas se encontram em proporção maior e menor o bem, a verdade, a nobreza e outros atributos semelhantes. Ora, o mais e o menos se dizem de diversos atributos enquanto se aproximam de um máximo, diversamente. Assim, o mais cálido é o que mais se aproxima do maximamente cálido. Há, portanto, algo verdadeiríssimo, ótimo e nobilíssimo, e por consequente, maximamente ser, pois as coisas maximamente verdadeiras são maximamente seres, como diz o filósofo. Ora, o que é maximamente tal em um gênero é causa de tudo o que esse gênero compreende. Assim, o fogo, que é maximamente cálido, né, maximamente quente, é causa de todos os cálidos, como no mesmo lugar se diz. Logo, se há um ser, causa do ser e da bondade,
e de qualquer perfeição em tudo quanto existe, e se chama Deus. Então, essa prova da existência de Deus é a análise dos graus de perfeição das coisas, né? Nós vemos que existem coisas mais belas, menos belas, mais perfeitas, menos perfeitas, mais nobres, menos nobres, né? Existem coisas que têm um grau maior de bondade ou menos, né? Agora, o mais e o menos depende de algo que é máximo. Então, por exemplo, quando eu digo que vamos colocar esse exemplo, o seguinte, quando eu digo que o Rio de Janeiro está mais perto de Salvador do que Porto Alegre, né? Quando eu digo que o Rio de Janeiro está mais perto de Salvador, na Bahia, do que Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Que sentido há eu falar de que que Rio de Janeiro está mais perto de Salvador do que Porto Alegre, se não existe Salvador, né? Então, se não existe a cidade de Salvador, não faz sentido eu falar que o Rio de Janeiro está mais perto ou menos perto de Salvador, né? Assim, a mesma coisa, quando eu vejo a beleza nas criaturas, as perfeições que elas têm, em mais ou menos, né? Beleza, bondade, nobreza, perfeição, etc. Quando eu digo mais, eu digo menos, não faz sentido eu falar que tal coisa é mais bela ou menos bela se não existe a beleza por excelência. Não faz sentido eu dizer que algo é mais perfeito ou menos perfeito se não existe o ser que é a suma perfeição. Não faz sentido eu dizer que tal coisa ela é melhor ou pior se não existe aquilo que é ótimo, né? Sumamente bom, que é Deus, nosso Senhor, né? Então, essa é a prova da existência de Deus através do grau de perfeição das coisas. Então, e finalmente, só para concluir aqui, as 5 vias de São Tomás de Aquino, tem a quinta, que é também tirada a partir do governo das coisas, né? As coisas, elas, tanto naturais como as coisas, os seres intelectuais, agem em vista de um fim, né? E tudo que age em vista de um fim, mas carece de inteligência, pois o faz movido por um ser inteligente, que governa essas coisas, que coloca nas coisas as próprias finalidades, né? Então deve existir esse ser inteligente que governa toda a criação, que rege toda a criação, que nós chamamos Deus, né? Então essas são as 5 vias de São Tomás de Aquino para demonstrar a existência de Deus Nosso Senhor. São provas chamadas a posteriori, né? Ou seja, a partir dos efeitos eu tento chegar a Deus como causa de todos os seres, né? Mas é a partir, digamos assim, de coisas reais, de coisas existentes, eu chego à existência de um ser que coloca na existência tudo que existe, né? Então, eu vendo coisas reais, essas coisas são belas, são boas, têm as suas próprias perfeições, têm as suas próprias finalidades, portanto, uma coisa que é assim, que tem essa perfeição, né? Lembrem-se da triplex via, aqui nós estamos usando a triplex via, nós chegamos ao conhecimento da existência do Criador, que é sumamente bom, que é ato puro, né? Perfeição de perfeição.
que é sumo bem, suma beleza, através da existência das criaturas, chegamos à existência de Deus. Então são provas chamadas a posteriori, porque eu provo só posteriormente que Deus existe. Primeiro, eu tenho que observar coisas existentes. Por isso se chama a posteriori, né? Ou seja, a posterior eu provo posteriormente que Deus existe, analisando a realidade existente, com as suas características, com as suas perfeições, etc. Né? Depois, Santo Anselmo, muito inspirado no texto de Santo Agostinho, ele vai propor um argumento a priori. E ele diz assim: mesmo insensato, isso aqui é Santo Anselmo, séculos depois de Santo Agostinho, né? século XII. Mesmo insensato, está, pois, convicto de que alguma coisa maior do que a qual nada pode ser pensado existe pelo menos no intelecto, porque ele compreende-o quando o ouve, e tudo o que é compreendido existe no intelecto. Mas, sem dúvida, aquilo maior do qual nada pode ser pensado não pode existir unicamente no intelecto. Se, na verdade, existe, pelo menos no intelecto, pode pensar-se que exista também na realidade, o que é ser maior, né? Ou seja, está dizendo, existir na realidade é maior do que existir só na mente, né? Então, por exemplo, se eu penso no bolo mais saboroso do universo, né? Eu posso pensar tudo quanto eu queira, o bolo mais delicioso, mais saboroso do universo. Mas se ele não existe na realidade, de que adianta, né? Qualquer bolinho ali, um bolinho de fubá, digamos assim, básico, é melhor do que o bolo mais, né, mais pensado. E diz assim, então, se, pois, aquilo maior do qual... se, pois, aquilo maior do que o qual nada pode ser pensado existe apenas no intelecto, então aquilo mesmo maior do que o qual nada pode ser pensado é algo maior do que o qual algo pode ser pensado. Né? Mas isto é claramente impossível. Então, aqui Santo Anselmo, né, ele diz: se isso daqui existe só no intelecto e não existe na realidade, então já não é a ideia mais, digamos assim, impressionante, a mais perfeita, né? Portanto, é impossível. Existe, pois, sem a menor dúvida, alguma coisa maior do que a qual nada pode ser pensado, tanto no intelecto como na realidade. Né? Então, São Tomás de Aquino também vai criticar esse argumento de Santo Anselmo. Ele vai dizer que você dá ideia, você não pode deduzir a existência de algo. Né? Um pouco esse é o exemplo, né, do bolo mais saboroso do universo. Eu posso pensar no bolo mais saboroso do universo. Ele existe na realidade? Não necessariamente. Né? Então, da ideia de Deus, aí tem um salto inválido você saltar a existência de Deus. Né? É o contrário. Nós vemos seres existentes, vemos que esses seres existentes têm perfeições, têm qualidades, são belos, são bons, alguns são mais, outros menos, né? Portanto, isso me leva à existência de um ser que é causa dessa bondade, dessa beleza, dessas perfeições dos seres, né? Então, é através de coisas reais, existentes, que nós chegamos a Deus, suprema existência, supremo ser. Né? Então, voltando aqui ao texto de Agostinho, só para que nós possamos apreciá-lo um pouco melhor, né? Santo Agostinho, ele vai afirmar
justamente, né, que todos nós temos essa noção, embora alguns pensem errado sobre Deus, mas temos essa noção sublime na nossa mente, né? Então ele diz: e caso não creiam na existência de um único Deus dos deuses, mas na existência de múltiplos e inumeráveis deuses da mesma ordem, representam esses deuses de tal modo em seu espírito que lhes atribuem o traço físico que a cada um pareça o mais excelente. Aqueles, por outro lado, né, que não são tão materialistas, que são movidos pela inteligência a se representarem o que seja Deus, antepõem-no a todas as naturezas visíveis e corporais, assim como a todas as naturezas espirituais, inteligíveis e imutáveis. Todos, contudo, porfiam com afinco para adotarem Deus de excelência suprema, e não se pode encontrar pessoa alguma que pense haver um ser melhor do que Deus. Assim, todos pensam unanimemente que Deus está acima de todas as coisas, né? Então, não é propriamente uma prova da existência de Deus, né, de Santo Agostinho, mas é uma reflexão sobre como nós conhecemos a Deus, né? Nós tínhamos falado na formação passada que o nosso conhecimento de Deus ele é imperfeito, é por via negativa, né? De Deus a gente sabe mais o que Deus não é do que aquilo que Deus é, mas é algo válido, né? É imperfeito o nosso conhecimento de Deus, mas é algo válido. A nossa razão, ela pode chegar, né, pelo menos à existência de Deus. Agora, aquilo que é a essência de Deus, a gente vai conhecer plenamente na vida eterna, né, quando contemplemos a Deus face a face. Então, essas foram, sobretudo, as provas, né, tradicionais que marcaram digamos assim, o ensinamento sobre a existência de Deus ao longo dos séculos, né? Muitas outras demonstrações, como eu dizia, sobretudo demonstrações prováveis, foram feitas. Mas as 5 vias de Santo Tomás de Aquino e o argumento ontológico de Santo Anselmo são aqueles mais tradicionais, né? Nós temos, por exemplo, outras demonstrações da existência de Deus, por exemplo, o argumento da felicidade, né? Eudaimológico. Eudaimonia, no grego, significa felicidade, né? Então, o argumento da felicidade, que deve existir essa felicidade suprema, visto que nada nos satisfaz plenamente nesse mundo. Depois tem o argumento também deontológico, ou seja, do dever moral, né? O argumento da moralidade. Nós agimos como se Deus existisse, o homem que age moralmente age como se Deus existisse, portanto deve existir, né? Outro argumento da demonstração de Deus, é o consenso dos povos, né? Todos os povos de todos os tempos creram em alguma espécie de divindade. Não houve nenhum povo ao longo dos séculos ateu. Todos os povos tinham as suas crenças em algum ser supremo. Então, é um indício da existência de Deus, né? Mas, como eu digo, são provas prováveis, não demonstram 100%, né? E depois também o consenso de muitos filósofos e cientistas. A esmagadora maioria de filósofos e cientistas creem na existência de Deus, né? São poucos, por assim dizer, os filósofos e cientistas ateus, né? A esmagadora maioria dos cientistas, filósofos, são crentes na existência de Deus. Agora, o que seja o Deus verdadeiro, aí tem discussões, né? Mas a grande maioria dos pensadores de todos os tempos acreditavam que Deus existe realmente, né? E grandes cientistas, Newton, Copérnico, Lemaitre,
tantos outros, muitíssimos, né, que eram crentes, acreditavam na existência de Deus. Então são também indícios que nos levam a afirmar a existência desse ser supremo que nós chamamos Deus, né? Para nós, claro, veio em auxílio da nossa fraqueza, Deus mesmo se revelando a nós, né, através de Cristo Jesus. O Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, para nos falar sobre Deus, né? Então, nós temos uma grande vantagem, porque nós conhecemos a revelação em Jesus Cristo. Então, esse Deus, né, que a mente humana tem tanta fadiga e tanta dificuldade para conhecer, em Cristo Jesus nós temos acesso direto ao Pai, né? Então foram estas a explicação sobre a existência de Deus.